Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o que mudou no mundo desde aquela carta que propôs uma pausa nas pesquisas sobre inteligência artificial 6 meses atrás. O prazo era esse. Se a carta tivesse dado certo, já estaria na hora de voltar. Vamos entender o que aconteceu ao longo desse período e o que deve acontecer daqui para frente. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafael Coimbra, aquela carta assinada por figuras importantes do mundo da tecnologia, como o Steve Wozniak, o Elon Musk, chegou de verdade a impactar a conscientização sobre os riscos da inteligência artificial, levantou o debate público de uma maneira madura sobre a regulamentação. O que você acha que ela trouxe de verdade, fora o buzz, a respeito da inteligência artificial e o seu impacto na nossa vida? André, eu acho que naquele momento inicial, todo mundo ali, sobre o efeito da nova versão do ChatGPT, que naquele momento era incrível e agora está 10 vezes mais incrível, ali teve um momento realmente de confronto com a realidade, de entender que a inteligência artificial generativa tinha alcançado um ponto muito forte, poderoso e visível, porque era uma tecnologia que já estava chegando ali às mãos das pessoas, e naquele momento houve sim uma reflexão. Consideramos lá atrás, a gente já discutia esse assunto lá atrás, a gente achou ali já um exagero, e foi um exagero. Hoje a gente percebe isso, 6 meses depois o mundo não acabou, não houve uma demissão em massa em diversos países, inclusive aqui no Brasil, isso não aconteceu, a poeira foi baixando, a gente foi entendendo melhor. Mas eu acho, se a gente puder colocar um ponto positivo nessa história, foi ter gerado uma mínima reflexão. Essa mínima reflexão, ainda que por meio do medo, ela acabou fazendo com que algumas pessoas, a sociedade, parasse um pouco só, né? Nem todo mundo parou muito tempo, mas durante um tempo discutiu-se esse assunto. E isso é muito importante, porque a gente está falando, obviamente, de uma tecnologia que está impactando o presente, mas é a tecnologia que vai construir o nosso futuro próximo. Então, deveria, no mundo ideal, haver uma discussão de mais longo prazo. Isso não aconteceu, mas teve ali uma discussão. Acho que houve também um pouco de pressão sobre as empresas que fazem esse tipo de tecnologia. Elas, pelo menos, se comprometeram a trabalhar com uma espécie de guardrails da inteligência artificial. Isso não está definido, não tem regulação clara no mundo inteiro. As empresas estão discutindo, governos estão discutindo, mas não tem uma clareza. E enquanto isso, aí vem o outro lado da história. Se esse pessoal da carta achou que fosse conseguir parar a inteligência artificial, que se mostrou ali uma grande utopia naquele momento, agora está mais do que claro que isso é impossível, né? Não só a inteligência artificial generativa ela seguiu um caminho de expansão, como ela está mais forte do que nunca. Então, vou dar aqui 3 fatores que eu acho que mudaram nesses 6 meses. As IAs estão mais poderosas, elas estão não só em termos de processamento, porque elas vão aprendendo com o tempo, mas também ganhando funções. Exemplo, inteligência artificial multimodal. O novo ChatGPT já consegue pegar imagens, som, já consegue falar, vai expandindo a sua potencialidade além do texto. 2, a gente começa a ter novos atores. Tem essas big techs todas clássicas que a gente volta e meia fala, da Meta, do Google, da OpenAI, mas, por exemplo, a Amazon agora investiu uma grana na Anthropic, que é uma empresa de IA. Então a gente começa a ter novos atores, todo mundo querendo abocanhar, de certa forma, um filezinho ali da inteligência artificial generativa. E 3, eu acho que uma coisa importante que eu sempre falo, André, é uma característica que eu chamo de invisibilidade da tecnologia. Então, num primeiro momento, você olha, ok, tem aqui o ChatGPT.
Mas quando esse tipo de tecnologia começa a embarcar em outras tecnologias, a gente começa a não se dar conta nem de que elas existem. Elas passam a ser incorporadas na nossa vida. Exemplo, Google está embarcando a sua IA dentro dos seus dispositivos, então vai ter IA generativa no Gmail, no Google Docs, no YouTube. Microsoft está fazendo isso com as ferramentas dela, com o Excel, com PowerPoint, com Word, com Windows. E a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, está fazendo isso agora também, porque está criando ali um bando de avatar, de chatbot com personalidades e colocando isso dentro do seu sistema. Então, quando a gente começa a usar essa tecnologia sem olhar para ela como uma coisa fenomenal, fantástica, ela passa a ser uma coisa meio boba, aí é que não tem volta mesmo, porque a gente depende já dessas ferramentas, a gente usa as redes sociais, a gente usa essas ferramentas de comunicação e trabalho, e obviamente, se elas ficam mais fáceis e mais interessantes com uma tecnologia como a IA generativa, é muito provável que esse seja um caminho que já era sem volta, mas que não só não seja sem volta, mas que se acelere daqui para frente e a gente daqui a pouco nem discuta mais isso. Esse é o grande temor que eu tenho, é que em algum momento a gente dependa dessas tecnologias e não tenha mais tempo para discutir se a gente quer e de que maneira a gente quer esse tipo de tecnologia. Sabe que o Nicholas Carr, professor da Harvard Business School, ele escreveu no The Big Switch, que é um dos livros que ele publicou sobre a tecnologia e o impacto na nossa vida, The Big Switch, Rewiring the World from Edison to Google. Ele fez o The Google Making Us, Is Google Making Us Stupid também. Tem alguns livros interessantes, ele tem algumas teses boas. IT Doesn't Matter também é dele. E ele traz essa questão da invisibilidade tecnológica, Rafa, com o exemplo da roda de Burden, quando as pessoas eram responsáveis por gerar a sua própria energia elétrica e depois o que aconteceu com a energia elétrica nas nossas vidas a partir do momento em que a energia passou a ser fornecida por grandes agências. Essa discussão toda de matriz energética começou a esquentar no mundo, mas essa questão da invisibilidade tecnológica é importante. E as mais poderosas e novos atores são pontos que vão se retroalimentar. Quanto mais atores aparecerem nesse processo, mais poderosas ainda vão ficar essas tecnologias. E aí, Rafa, eu fico pensando, o Max Tegmark é um importante cosmólogo sueco, pesquisador da chamada Vida 3.0. Ele propôs, há relativamente pouco tempo, a criação de uma agência reguladora, uma espécie de FDA, que é o órgão responsável por regular remédios e comida nos Estados Unidos, só que para inteligência artificial. Como você enxerga a viabilidade, primeiro, mas também as implicações dessa proposta, Rafa? André, tá mais claro do que nunca que já estava lá sendo desenhado 6 meses atrás, mas hoje está mais claro do que nunca que é necessário algum tipo de regulamentação. A grande questão é quem vai fazer esse tipo de regulamentação e em que formato. A gente veio discutindo aqui em alguns podcasts e tem textos nossos no nosso site também abordando esse aspecto. Então, o Tegmark, ele acha que, por exemplo, ele acha um erro, um risco muito grande deixar nas mãos das empresas de tecnologia alguma coisa como uma redação da legislação. É claro que essas empresas têm que estar envolvidas, elas têm que participar, têm que explicar, sobretudo, como funcionam os seus processos, ser transparentes em como elas lidam com esse tipo de tecnologia, o que elas estão pensando, mas deixar que elas escrevam, digamos assim, uma regulamentação é muito ruim e algumas próprias já perceberam isso. O próprio Elon Musk, ele fala, o Zuckerberg também, olha, eu tenho que ter uma regulação e essa regulação tem que ser externa. Um outro ponto interessante que o Tegmark coloca é cuidado para não transformar isso numa briga geopolítica entre Ocidente e China. A gente volta e meia também fala sobre isso, porque um argumento pode ser, olha, se a China está do outro lado desenvolvendo tecnologia, eu tenho que desenvolver aqui, deixa um pouquinho mais frouxa essa discussão. Então, e por terceiro, só para completar, porque é um ponto também importante que ele fala, ele diz, o Tegmark, não devíamos focar essa regulamentação,
apenas em ameaças existenciais do momento. A gente tem que dar uma olhada para frente o que está acontecendo, porque ele acha que a gente pode estar desempoderando o humano. E isso é importante, André. Eu estava vendo recentemente uma entrevista do Yuval Harari, o historiador e filósofo, com o Mustafa, que é autor do livro que eu recomendo fortemente, chama The Coming Wave. Vou traduzir aqui para português livremente. A próxima onda, tecnologia, poder e o maior dilema do século XXI, do Mustafa Suleiman. Ele é cofundador da DeepMind e da Inflection AI. Então o cara entende de IA, ele sabe fazer IA, ele vem desse mercado. E o Yuval Harari é o cara que tem discutido a filosofia contemporânea, para onde o mundo está indo. Então você imagina juntar esses dois, eles deram uma entrevista para Economist, e o Harari falou uma coisa muito parecida com esse ponto do Tegmark. Ele disse o seguinte, olha, nós estamos vivenciando o fim da humanidade. Só que quando ele fala o fim da humanidade, não é o fim da humanidade Skynet, as máquinas matando a gente, nada disso. Ele diz o seguinte, nós, humanos, estamos, nesse exato momento, vendo a perda de poder do controle. Então ele está dizendo, olha, está havendo uma transição, a inteligência artificial, no momento que ela começa a fazer coisas que a mente faz, ainda que a gente saiba que o funcionamento não seja o mesmo, mas ela replica isso de uma maneira tão perfeita e, muito provavelmente, vai superar a nossa mente em termos de algumas funções e vai nos enganar tão fortemente, nesse momento a gente vai perder o controle da humanidade. A gente deixa de ter uma função humana que é dessa, de pensar, de se comunicar, etc. e tal. Então, quando a gente olha para essa galera toda, e aí só para complementar, porque o Mustafa Suleiman, ele fala muito sobre isso no livro dele, ele fica questionando como é que você contém uma tecnologia. Contém não no sentido de frear, mas como é que você coloca guardrails, como é que você faz com que a coisa ande dentro de um trilho mais ou menos seguro. E aí ele coloca uma diversidade ali de pontos de dificuldade, porque se a gente pensa numa tecnologia, sei lá, bomba atômica, é um exemplo que ele cita, é algo que é extremamente difícil você controlar, tem toda a questão lá de geopolítica, de guerra, etc e tal, mas é algo físico, você consegue imaginar onde podem estar construindo lá um reator nuclear, onde você está vendo, sei lá, alguém construindo um míssil por satélite, você consegue enxergar alguma movimentação, e aí você usa a força bruta que seja para regulamentar, para conter aquele tipo de tecnologia que pode causar um impacto muito grande, como uma bomba atômica. Mas quando você vai para o mundo digital, e aí somando a isso que eu estava falando e você também, sobre a invisibilidade, a coisa complica, porque você passa a não ter muita fronteira, você passa a não ter muito controle. Aí há programas de IA, grandes modelos estão sendo feitos por pessoas que a gente não tem a menor ideia nesse exato momento em alguma parte do mundo. Então, um computador hoje, um simples smartphone hoje tem um poder computacional absurdo, capaz de gerar programação que pode, em algum momento, se transformar num supermodelo de inteligência artificial ou treinar, você junta 1 ou 2, 3, alguns supercomputadores e faz um treinamento de uma máquina. Veja, o poder ele já começa a ser distribuído. Isso na mão de pessoas bem intencionadas, ok, pode ser algo tranquilamente de ser controlável, mas imagina uma tecnologiazinha dessa super poderosa caindo na mão de uma pessoa mal intencionada. Então, a gente vai ter que lidar com esse problema. Isso não é algo para ser deixado de lado, não é para se desesperar e ficar louco, mas é para pensar em como, pelo menos, a gente pode conter parte dessa super tecnologia. Isso vai envolver, como eu falei, algum tipo de agência de regulação que seja externa às empresas, não dá para deixar uma alta regulamentação, mas a gente vai ter esse desafio, né? Como fazer isso no ambiente digital e como fazer isso juntando diversos atores, porque nesse momento a gente sabe que cada país está seguindo ou querendo surfar nessa onda da sua maneira, mas se pensarmos sob essa ótica da humanidade, é o momento de líderes deixarem essas brigas comerciais ou políticas de lado e pensar em como proteger a humanidade diante de uma potencial ameaça a essa humanidade. Esse é o lado utópico, que eu acho muito difícil de acontecer, mas de qualquer maneira a gente tem que discutir isso e tentar chegar o mais perto desse ideal utópico, André. Rafa, a gente conversou sobre isso à época e
E um dos pontos que foram levantados dizia respeito aos interesses pessoais desses signatários. E aí eu fico pensando que o Elon Musk assinou a carta pedindo uma pausa no desenvolvimento da inteligência artificial enquanto fundava uma empresa de inteligência artificial, desenvolvia empresas de inteligência artificial. Até que ponto isso levanta questões sobre o conflito de interesse e pode abalar a própria indústria? Isso abala a indústria ou as pessoas que pediram um determinado comportamento da indústria, mas tiveram outro comportamento ao longo desse tempo? É um pouco hipócrita, né, André? Se a gente for olhar bem, pensar, analisar, dentro dessa lógica capitalista, ainda Vale do Silício, em que você tem aquela lógica do quem chegar primeiro vence, né? O vencedor leva tudo. É uma máxima do Vale do Silício, e a gente vê esse comportamento que foi o mesmo dessas grandes big techs ali no passado, seja disputando o marketplace, seja das redes sociais, em que vamos crescer, vamos expandir rapidamente, dominar o mercado, e quando a gente for líder, depois a gente vê, né? Claro que não está sendo assim, claro que eu imagino, espero que esteja tendo uma discussão, mas essa galera não para. Ela não para, ela dobra a aposta, cada dia ela vai lá, essas mesmas pessoas, e colocam mais investimento e esforço, porque elas querem discutir o que fazer com a humanidade sendo líderes. Ninguém quer discutir parando ou no fim da fila. Então não cola, tá? Não cola. E essa questão do aspecto pessoal, André, é muito interessante porque a gente fica se perguntando, né? Ok, você pode até entender a lógica comercial, que é ganhar dinheiro, são empresas que têm ali por finalidade lucrar, mas esses criadores da IA, né, o que essa galera está pensando? Vou dar um exemplo para você. O Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, da OpenAI, que por sua vez tem um ChatGPT, ele agora está discutindo, a notícia do momento de uma possível nova empresa. Tá, o Sam Altman com Johnny Ive, que é simplesmente o cara que desenhou, né, o designer do iPhone, e já se aposentou, já saiu da Apple, mas tem lá sua empresa, estão se juntando, estão conversando com o pessoal do SoftBank, que é um dos maiores fundos de investimento do mundo, para levantar $1 bilhão para construir o que eles estão dizendo que seria uma nova máquina de IA. Você imagina, a gente fica falando toda hora, né? O que vai substituir um smartphone? Vai ser óculos de realidade virtual, aumentada? Esses caras simplesmente estão querendo inventar algo que não existe, porque essa é a proposta, de uma tecnologia que, por exemplo, possa substituir computador, smartphone, etc. e tal, com o pano de fundo de inteligência artificial. Então, veja, o mesmo cara que está lá preocupado, o próprio Sam Altman, já falou, não, tem que regular, realmente. Olha, eu sei que eu estou fazendo uma coisa aqui que é perigosa, que pode ter impacto, por favor, regulem-me. E o cara já está querendo criar uma nova empresa, um outro produto mais disruptivo ainda do que o que ele já fez com o ChatGPT e DALL-E 3 agora. Então o ChatGPT está integrado a DALL-E 3, para quem não está acompanhando as novidades, e hoje o ChatGPT consegue, você por texto, ele gera imagem. Veja, ele já fez um negócio que é altamente disruptivo, é altamente impactante para o mundo, e ele está pensando em dar um próximo passo ainda maior. Então, eu não sei se... Aí eu teria muita vontade, né, de conversar, tomar um café, um chopp com um desses criadores, para saber o que se passa na cabeça dessa pessoa. Você tá realmente discutindo, conversando com alguém, ou com você mesmo, no teu momento ali de insight, de solidão, o que você quer com isso? Você já imaginou o impacto disso para a humanidade? Eu não sei se essas pessoas realmente pensam. Eu tenho uma coleção de vídeos antigos de todos esses CEOs do Google, Amazon, Meta, essa galera lá atrás, quando eles começaram seus negócios. E era uma coisa muito mais inocente, mais pueril, mais sem tanta noção do poder, porque elas, afinal de contas, estavam ali ainda em estágio inicial e virariam Big Techs. Mas agora já deu para perceber que uma grande empresa, uma grande tecnologia, um novo modelo de negócios que
que mexe, a gente não está falando só de tecnologia, a gente está falando de mexer com lógicas de trabalho, com lógicas de comunicação, com a mente das pessoas, com comportamentos sociais. Já deu em 2023 para entender que esse superpoder tem super consequências. E eu realmente não consigo perceber que há essa noção da força que essas pessoas têm. Elas parecem que estão fazendo, vou criar aqui mais uma nova startup, vai ser um aplicativo legalzinho. Elas não estão entendendo, talvez, a dimensão do poder, né, que elas estão criando. E é aquilo, André. Uma vez que você solta o gênio da lâmpada, você não consegue colocar lá dentro. Já não dá mais para colocar esse tipo de tecnologia dentro da lâmpada. Agora eles estão querendo criar novas lâmpadas para novos gênios de IA generativa. Rafa, o Brasil não é um criador desse tipo de tecnologia. Na verdade, de uma maneira geral, o Brasil não é um criador de tecnologias. É um early adopter, sem dúvida, uma população extremamente entusiasta e, de uma maneira geral, diante da nossa realidade, a gente até se sai muito bem criando negócios derivados dessas tecnologias e adotando essas mesmas tecnologias no nosso dia a dia, nas nossas empresas, na nossa vida pessoal, inclusive. Como você tem visto, Rafa, o amadurecimento do uso de inteligência artificial no Brasil, tanto no mercado corporativo quanto na vida pessoal, na vida da nossa sociedade e serviços públicos? Como você tem enxergado esse amadurecimento? Eu acho, André, que tem gente aproveitando um pouco essa onda. Não dá para fazer IA do zero, IA generativa hoje, quem quiser começar vai gastar muito dinheiro e vai levar tempo. Você não faz isso de uma hora para outra, apesar dessa falsa percepção, às vezes, de que essas tecnologias são criadas de uma hora para outra. Não são. A gente já está falando de IA generativa há pelo menos 6, 7 anos e agora a gente está vendo os resultados disso. Então, não dá, é difícil, não estou falando que é impossível, mas é muito difícil você trabalhar dentro de um conceito de criação, a não ser como eu acabei de falar, né? Se você conseguir levantar $1 bilhão lá junto ao SoftBank, talvez você ir juntar um Johnny Ive e um Sun Altman, você vai conseguir fazer uma coisa bem legal. Mas é difícil, com pouco recurso, sem tempo. O que eu acho, André, e eu tenho visto algumas iniciativas de empresas brasileiras usando alguns tipos de inteligência artificial para alavancarem seus negócios. Isso tem dado certo, tem empresa brasileira, tem startup brasileira usando IA que já está ganhando status de unicórnio, ou sendo apontado como unicórnio, né? Unicórnio, para quem não lembra, é uma empresa que vale aí, tem um valor de mercado de $1 bilhão, pelo menos. Então tem gente sabendo usar, vou chamar assim, o que já está disponível, né? Surfar na crista da onda. Não dá para criar onda, mas você pode surfar na crista da onda. E tem gente se aproveitando. Por quê? Porque a ferramenta está disponível. Sejam modelos de graça, como os disponibilizados pela Meta, sejam os pagos, porque esses pagos são pagos, mas ainda assim são muito baratos se comparado ao custo de você criar tudo do zero. Quem está sabendo, primeiro, entendendo como esse troço funciona. 2, não só entendendo, mas criando boas aplicações para esse tipo de tecnologia, essas empresas estão surfando. Eu acho que, em algum momento, como eu falei, muita gente vai acabar sendo impactada indiretamente. Você não vai ter mais opção de não usar ferramenta de trabalho e comunicação que não tenha IA embarcada. Então, talvez daqui a pouco todo mundo comece a usar e a gente fique mais ainda dependente das Big Techs. Mas eu acho que tem espaço, quem tiver de olho e quiser, ligar pontos. Eu acho que é um momento agora para o Brasil, e startups brasileiras principalmente, de ligar pontos. Você fala, eu faço isso, se eu usar esse tipo aqui de tecnologia, ainda que eu pague aqui, ou que eu plugue a minha solução com essa aqui, dá para juntar A com B e transformar numa coisa legal. Acho muito interessante. Do ponto de vista, André, de serviços, também eu tenho visto algumas iniciativas. Tem gente, por exemplo, usando no judiciário algumas ferramentas para agilizar processos, para dar celeridade, para que as coisas funcionem de uma maneira menos burocrática, mais rápida. Mas não são, obviamente, a maioria, né? São poucas boas empresas, startups, geralmente,
mas tenho, como eu falei, visto o setor público já pensando em IA generativa, e a ideia é essa, é você, de certa forma, acelerar, economizar recursos. A gente vem ainda de um cenário de muita restrição de dinheiro, então, obviamente, que tão importante quanto você ganhar dinheiro é você economizar dinheiro, e essas soluções, de certa forma, acabam atendendo uma grande, ou uma parcela importante das empresas brasileiras que olham para essa ferramenta como algo útil nesse exato momento. Já dá para fazer, é isso que eu quero dizer. O que mais você precisa saber? Rafa, hora de virar a chave. A gente para de olhar um pouquinho para um futuro mais distante e vamos olhar para essa semana. O que você trouxe? Tô de olho, André, na premiação do Nobel. Nobel que essa semana divulga os vencedores, então as categorias já começam por medicina, depois tem física, química, literatura, paz e fecha com economia, tudo ao longo dessa semana. E a gente está gravando o podcast agora no momento em que saiu o primeiro prêmio, que é o de medicina. E ele foi dado para uma húngara chamada Katalin Karikó e um norte-americano chamado Drew Weissman. Eles simplesmente foram responsáveis por estudos que permitiram o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. E isso tem muita relação com o que eu acabei de falar, André, porque, veja, eles fizeram a descoberta mesmo principal que atribui-se para que tenha virado ali, ou tenha um ponto de virada ali na vacina de mRNA mensageiro, que foi a usada para a Covid. Eles fizeram essa descoberta juntos há 15 anos. Então, veja, foram 15 anos para chegar lá na tal vacina que salvou muitas vidas ao longo da pandemia. Sendo que a húngara, a Katalin, ela começou a testar esse tipo de vacina em 1997. Então, veja, 26 anos atrás, ela começou a trabalhar com algo que mudou as vidas de muitas pessoas. Isso, André, é interessante a gente analisar sob o ponto de vista do fenômeno startup versus deep tech. Não que um conceito seja contrário ao outro, mas quando a gente pensa em startup, a gente geralmente tende a esperar uma lógica de rapidez, de velocidade, de crescimento. Então todo mundo quer mudar o mundo da noite para o dia, se possível. E quando a gente vai olhar para esse tipo de pesquisa, de estudo, de deep tech, ou seja, você leva muito tempo analisando pilares como, por exemplo, biotecnologia. A gente está falando de mecanismos da vida, ou de como vírus, como o corpo humano se comporta. Isso você não faz criando uma startup, um aplicativo da noite para o dia. Isso você faz com anos e anos e anos e anos e anos de pesquisa. Mas, obviamente, que em algum momento a gente espera colher esses frutos, como aconteceu no caso do Prêmio Nobel de Medicina. Então é importante também que haja esse olhar de governos, de empresas, para que entendam que determinadas inovações, determinadas contribuições, elas vão levar anos. Mas, obviamente, o retorno lá na frente vai ser interessante porque você vai colher esses frutos. Tem, né, o fruto da empresa, então a Katalin trabalha na BioNTech, então teve um retorno financeiro, obviamente, para a empresa, e eles agora estão ganhando um prêmio. O Nobel é mais ou menos $1 milhão, então vou dizer aqui que os dois vão dividir um prêmio ali de 5 milhões de reais. É dinheiro, é um bom dinheiro, talvez não mude a vida deles, mas é um bom dinheiro. Mas mais do que o prêmio em dinheiro, é um reconhecimento de um trabalho. Então é legal quando você vê o prêmio Nobel que dá prêmio para pessoas em vida, porque isso vai acabar não só incentivando esses pesquisadores a criarem mais, tomara que eles ganhem outro Nobel com outras novidades importantes para a humanidade, mas que também isso sirva de incentivo para quem está começando, para quem está iniciando o seu mundo ali na vida de tecnologias e ciências, para que se inspire nesses casos e, quem sabe, seja o próximo Nobel, não em 1 ou 2 anos, como eu falei, mas quem sabe daqui a alguns anos a gente esteja aí vendo o nascimento de alguns prêmios Nobel. Quem sabe, né, André, os nossos Innovators Under 35 têm ali um ou mais, quem sabe, que vire Nobel em algum momento aí na frente. Bom, Rafa, vou aproveitar esse gancho para dizer no que eu vou ficar de olho essa semana, e é justamente sobre
a entrega, vou ficar de olho na entrega dos Innovators Under 35, uma iniciativa que a MIT Technology Review Brasil faz pela primeira vez aqui no nosso país. Esse ano a gente inaugura a premiação. A premiação nos Estados Unidos já existe há quase 20 anos. Foi responsável por aumentar as lentes em Zuckerberg, Sergey Brin, Larry Page, enfim, uma série de empreendedores e nomes que acabaram ficando muito famosos na tecnologia. A gente vai entregar o prêmio no Rio Innovation Week. O Rio Innovation Week vai ser um evento gigante e no dia 4 nós anunciaremos os vencedores, os Innovators Under 35, lá no palco principal ao longo do dia. Entre uma sessão e outra, tem uma mini sessão para chamar os vencedores de cada uma das 6 categorias que nós estabelecemos para esse ano. No final do dia, faço uma palestra sobre o que eles têm em comum, quais foram as características que a gente observou nos inovadores aqui no Brasil, quais as diferenças do prêmio brasileiro para o americano, do perfil dos vencedores do prêmio brasileiro para os vencedores do prêmio americano e sobre como você pode se tornar um inovador. E aí no dia 5 a gente discute detalhadamente o processo e as inovações propostas por cada um desses 18 vencedores. Vai ser muito legal, estou muito animado. A gente, evidentemente, vai publicar no site da MIT Technology Review também, vai publicar nas nossas redes sociais. Todo mundo vai ficar por dentro daquilo que a gente entendeu, os jurados, uma fase de avaliações objetivas e também a editoria da MIT Technology Review americana. Todo mundo participou dessa escolha e eu acho que a gente ainda vai ouvir falar muito dessas pessoas. Tenho certeza que a gente chegou numa lista muito legal. Depois a gente vai fazer um podcast específico sobre esse tema aqui também, dos vencedores do Innovators Under 35, mas eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, Rafael Coimbra. É isso. Antes da gente ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. E aí, me despeço do Rafa. Rafa, até daqui a alguns dias lá no Rio Innovation Week. Até lá, André. Abraço para todo mundo que nos ouve. Se você tiver a oportunidade de aparecer lá no Rio Innovation Week, não deixe de comparecer lá ao nosso stand, bater um papo com a gente, trocar ideias. A gente vai estar distribuindo algumas revistas também. Quem quiser conhecer, a nossa edição está lindíssima, nossa nova edição, capa lindíssima, muito conteúdo interessante. Vai ser um prazer receber vocês lá no Rio Innovation Week. Um abraço e até semana que vem. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil, pessoal, para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Vai lá no palco MIT Technology Review no Rio Innovation Week para a gente se conhecer, trocar uma ideia e para vocês lá nos dias 4 e 5, também no dia 4 a gente fala dos vencedores do Innovative Workplaces, o nosso prêmio para as empresas. No dia 5, o nosso prêmio para as pessoas. A gente se encontra lá. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.